citei, o episódio de hoje trata do segundo passo da jornada, que se chama a identificação com o masculino. E aí, lógico, é super importante a gente entender de que masculino é que a gente está falando. Porque, novamente, é um masculino que é um recorte do masculino integral. É um masculino que está diretamente relacionado com o que é ser homem. Então, quando você pensa o que é ser masculino, aí tem uma série de definições lá que a gente entende como um padrão do que é ser masculino. Aquelas coisas bem clichês, né? Porque homem não chora, é provedor, o detentor da renda, ele que manda, tem o controle financeiro. Então, assim, nessa nossa cultura, tudo gira muito em torno desse controle financeiro. Quem possui o controle financeiro acaba tendo mais poder e mais liberdade. Embora isso seja questionado na hora que as mulheres são aquelas que têm maior renda dentro da família. Tem duas histórias que retratam muito bem essa relação de identificação com o masculino, que é a história de Ártemis e a história de Atalanta. Elas têm dentro da sua história uma característica muito forte, que é a competitividade. Então, se a gente fosse aprofundar nessas histórias, espero que em algum momento a gente consiga aprofundar só nas histórias, vários aspectos da história poderiam ser observados. Mas um aspecto dessa jornada de Ártemis, por exemplo, tem a ver com essa competitividade, essa necessidade de ser perfeita, de ser melhor. E seu irmão Apolo sabe disso, e nesse processo ele acaba desafiando Ártemis a acertar um pontinho que estava bem lá no fundo do mar, distante, muito distante, e ela fala: você está me desafiando? Tá bom, eu vou aceitar. E ela vai e acerta. Isso foi uma coisa muito maldosa que Apolo fez, porque ele sabia que aquele pontinho lá no fundo do oceano era o grande amor de Ártemis, e ele faz com que ela acabe matando o seu grande amor. Várias questões simbólicas aí que a gente pode investigar nessa história, mas não cabem dentro desse vídeo. O que a gente precisa falar hoje, que é super importante, é que, eu vou ler uma frase da Maureen Murdock. Ela diz o seguinte: por causa de um medo inato da inferioridade feminina, muitas mulheres jovens se tornam viciadas em perfeição, supercompensação e excesso de trabalho. Alguém se identifica com essa frase aí? Eu super me identifico, porque o meu nível de perfeccionismo já está melhor, mas já foi tão grande a ponto de eu nem fazer as coisas, porque como eu sabia que eu não ia ser a melhor, então era melhor nem fazer. O nível de supercompensação, obviamente, tem a ver, para mim, com a questão do não cuidado com o corpo, né? Então, de acabar comendo o que não deve e tal, essas coisas. E o excesso de trabalho, porque eu não passo 24 horas do dia pensando em trabalho. Só tem uma coisa boa nisso, que é porque eu gosto muito do que eu faço, mesmo, de verdade. Então, estamos vivendo essa identificação com o masculino, sim. Ela existe, ela é real. Uma coisa muito importante é tomar consciência disso, para que a gente possa dar um passo para trás e dizer: pera, agora eu posso descansar, agora eu posso relaxar, ser um pouco mais amorosa comigo mesma. Porque essa identificação do masculino nos leva a ter determinados comportamentos. E esses comportamentos, eles estão relacionados a como nós respondemos às figuras masculinas que circulam no mundo. Então, assim, como é que a gente responde, consciente ou inconscientemente, a figuras paternas? Como é que a gente responde a figuras de parceiros afetivos? Como que a gente responde à figura dos filhos, especialmente dos filhos homens? Tudo isso está relacionado a maneiras como a gente se identifica com o masculino. Inclusive, determina de uma certa forma como nós nos relacionamos com esses formatos de estar no mundo.
Aqui a gente pode entrar nesse universo do que chama-se os complexos paternos. Por conta desse sentimento, né, de inferioridade que a gente acaba adquirindo, as nossas respostas, elas estão muito permeadas pela necessidade de aceitação. Você já percebeu, ou você já identificou em você, ou isso é inconsciente, ou você já conseguiu se libertar disso, dessa necessidade de ser aceita, que as pessoas te digam que o que você está fazendo tá bom? Você já conseguiu se libertar dessa sensação de ser impostora? Vou dar um exemplo, pessoal. Eu estou aqui falando sobre a jornada da heroína. Obviamente, eu acabo sendo vista como uma pessoa que, entre aspas, especialista nesse assunto, porque estou nessa brincadeira aí de estudo há um tempo, vai lá, 15 anos. Supostamente, quem olha para mim percebe que, ou pelo menos imagina que eu estou assim super bem resolvida dentro da jornada. Há um tempo atrás, quando começava a falar sobre o assunto, vinha assim gritante dentro de mim uma voz que falava assim: se as pessoas soubessem como é a sua vida de verdade, elas iam saber que você é uma farsa, que você é uma impostora, é o que chamam de síndrome da impostora, que você não consegue colocar em prática nada disso que você está falando. Hoje, passados alguns anos e depois de bastante terapia, eu tenho condição de chegar aqui, falar sobre a jornada da heroína e, inclusive, falar que eu não estou super bem resolvida com vários aspectos das coisas que aparecem aqui e que, muito pelo contrário, cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, cada vez que eu aprofundo, cada vez que eu converso sobre isso, muito provavelmente isso vem da minha própria experiência pessoal, desse lugar de olhar para mim e dizer: putz, ainda não resolvi isso, eu vou falar sobre isso, porque, né, é importante a gente poder colocar para fora aquilo que está nos movendo. E esse universo de reconexão com o feminino integral, com o masculino integral, sem sombra de dúvida, é algo que me move. Me move tanto que virou o meu trabalho. O que isso tem a ver com a identificação com o masculino? Tem a ver justamente com esse sentimento, né, essa necessidade de pertencer, essa necessidade de ser aprovada, de ter que lidar com o fato de que eu posso fracassar, muito provavelmente vou fracassar. Com certeza vão ter pessoas que vão olhar o que eu tô falando e vão dizer: essa menina não tá dizendo nada com coisa nenhuma. E tudo bem, porque desde o primeiro momento eu tenho falado isso, assim, essa proposta desse trabalho não é trazer verdades, porque até acho eu que essas verdades, elas não existem. O que existem são padrões que precisam ser questionados. E um padrão muito importante, muito sério que precisa ser questionado é a identificação com o masculino. Por quê? A identificação com o masculino é aquela vozinha interior que fica dizendo: não tá bom o suficiente, você podia fazer melhor, você ainda não deu conta, não é desse jeito. Então, conseguir transformar esse padrão é conseguir mudar o discurso dessa voz interna. E aí eu já estou até extrapolando um pouquinho esse tema do que é a identificação com o masculino e falando de como a gente deve lidar com essa identificação. Mas tudo bem também, né? É impossível para mim conseguir fazer um recorte tão bem recortadinho assim, porque o assunto é muito extenso e tem espaço para várias ampliações diferentes, desde a gente aprofundar nos mitos e nos contos que estão relacionados com esse tema da identificação com o masculino, que são vários. Então é isso. Eu vou parar por aqui, porque no próximo episódio da série a gente passa para a próxima etapa da jornada e aí as coisas vão começando a ganhar mais forma, começa a fazer mais sentido, começa a ficar mais fácil de conectar uma coisa com a outra. Ok? Então tá bom. Até a próxima!